Olá a todos vocês que se conectam com a ABCB. Hoje eu estou aqui para falar com você, recomendar para você um livro extremamente importante na minha caminhada cristã, na minha caminhada pessoal com Cristo, mas também extremamente relevante na minha jornada enquanto pastor de uma igreja local. Eu quero compartilhar com você esse livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp, da editora Nutra. Livro extremamente importante, que tem servido como uma luz para o meu ministério aqui na igreja local. Tudo começou, eu conheci o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, quando eu vivi uma experiência de transição ministerial. Eu era pastor auxiliar na igreja local a qual pastoreio, e então vivemos uma transição ministerial. Eu acabei assumindo a igreja no ministério titular, dentro de um ministério colegiado. E com essa transição ministerial, eu fui tomado com uma grande insegurança a respeito do que Deus queria de mim agora de maneira prática no ministério. Eu sabia o que Deus queria de mim. Sabia que Deus queria que eu pregasse a palavra dele e aconselhasse a partir da palavra dele. Mas o que ficava para mim nessa transição ministerial era como eu poderia fazer isso de maneira prática. Foi então que conheci Instrumentos nas Mãos do Redentor e muito pude aprender e também sintetizar ideias, coisas que eu já tinha aprendido, mas eu não conseguia trazer para o campo prático. E eu quero mostrar para você por que esse livro foi extremamente importante para mim, destacando 3 verdades essenciais que tenho trazido e aplicado à minha vida. A primeira delas diz respeito à descentralização na dinâmica ministerial. A primeira coisa que me chamou a atenção ao ler Instrumentos nas Mãos do Redentor é essa ideia que o Paul Tripp quer lembrar a gente de que o ministério, ele não diz respeito só à atuação dos oficiais da igreja. É bem verdade que a gente vive uma cultura, e essa é uma realidade de muita mentalidade ainda nos nossos tempos, de que o ministério, ele tem maior valor quando nós pensamos pastores, líderes, oficiais da igreja. E nesse livro, o Paul Tripp ele enfatiza muito a importância do ministério pessoal. A importância de entendermos a partir de Efésios capítulo 4, como Deus ele construiu uma estrutura para que todos os santos fossem úteis na obra do ministério. O Tripp nos lembra que a responsabilidade de embaixar o reino de Deus, ela não deve ser só do pastor ou da liderança da igreja, deve ser de todo crente em Cristo Jesus. Por isso ele trabalha muito esse termo que está aí na sua tela, que é o ministério pessoal. A gente precisa saber diferenciar essa ideia do ministério formal para o ministério pessoal. É legal que nesse ponto do livro, ele traz uma ilustração para a gente refletir, que é bem verdade também nos nossos dias. Ele diz o seguinte: peça para um crente qualquer preparar um estudo bíblico, para que ele traga a palavra no próximo domingo. E repare só no quanto ele vai se preparar para esse desafio. Agora pense também o quanto os crentes costumeiramente se preparam a partir da palavra de Deus, para as tantas conversas que eles têm no dia a dia, para os tantos encontros que eles têm no dia a dia. O que ele vai dizer é o seguinte: por que é que nós tratamos com tanta responsabilidade os desafios formais que temos com a palavra de Deus e com tanta displicência os desafios informais que temos? Isso revela o quanto a gente encara o ministério formal como muito importante e o ministério pessoal como menos importante. Isso é uma mentira, nós não devemos encarar assim. O ministério ele é importante como um todo. E nesse ponto da descentralização da dinâmica ministerial, o livro vem nos lembrar que a construção dessa vida que se entende no ministério como um todo, no ministério integralmente falando, ela parte
de alguém que entende o Evangelho como a lente que me permite enxergar toda a história. Essa ideia das lentes da grande história da redenção é uma ideia muito trabalhada pelo Paul Tripp nesse livro. Ele nos lembra que a Bíblia conta a grande história da redenção e que todos nós fomos inseridos nessa história, todos nós participamos dessa história. Nós somos trazidos a essa realidade de uma história que já existe e tudo é sobre nos alinharmos a essa história. Tem uma frase que me chama bastante atenção, que está aí na sua tela também, quando ele fala assim, ó, a sua vida é muito maior do que ter um bom emprego, um cônjuge compreensivo e filhos não delinquentes. A sua vida é maior do que lindos jardins, férias agradáveis e roupas da moda. Na realidade, você faz parte de algo imenso, algo que começou antes de você nascer e continuará depois que você morrer, a grande história da redenção. Isso se tornou muito prático para mim no ministério, porque diante daquela insegurança que eu tinha ao pastorear a Igreja de Cristo, eu me lembrei que essa responsabilidade não é só minha. E o que eu deveria fazer é sempre lembrar a igreja dessa responsabilidade que é de todos nós. O ministério da obra, ou a obra do ministério, como temos em Efésios capítulo 4, dito por Paulo, é uma responsabilidade de todos nós. Todo crente precisa se engajar ministerialmente. Essa foi uma primeira lição que tirei do livro. A segunda lição que faz com que eu venha aqui enfatizar a importância de você ler esse livro, é que nesse livro nós aprendemos, nós somos lembrados a respeito de qual é o grande alvo de Deus no discipulado cristão. Deus tem um alvo para os nossos relacionamentos, Deus tem um alvo para o nosso pastoreio, Deus tem um alvo para o nosso ensino, e esse alvo é o coração. É o coração. Isso diz respeito à nossa identidade. No livro nós somos lembrados da história do Gênesis, de como tudo começou. Somos lembrados que a nossa identidade e propósito se dão a partir da voz de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, se define a partir da voz de Deus. Nós não temos luz própria. A nossa existência, ela é dependente da voz de Deus. E Deus nos fez seres adoradores. Nós existimos para adorar o seu nome. E então nós somos lembrados que o homem constantemente, ele estará adorando alguém, adorando algo. Se essa é a essência da sua criação, ele vai estar sempre adorando algo ou alguém. O problema é que quando o homem peca, outras vozes nós podemos ouvir. E isso faz com que nos desviemos do grande alvo. Então, é legal que nesse livro, o Tripp nos lembra de sermos sensíveis às motivações das pessoas. O porquê elas fazem o que fazem. Por que as pessoas fazem o que fazem. As pessoas não fazem o que fazem por causa do contexto onde elas estão inseridas. Elas não fazem o que fazem porque elas têm influências à sua volta. As pessoas, com certeza, por causa desses contextos e influências, elas são inseridas em ambientes difíceis. Mas o que o livro vem lembrar a gente é que o pecado, ele está no nosso DNA. E todos nós temos a responsabilidade de buscar ou de entender a redenção de Cristo a partir do nosso próprio coração. Todo ser humano precisa de redenção. Todo ser humano é um pecador. E por mais difícil que seja o seu contexto, o seu problema, ele começa a ser resolvido quando ele entende a redenção do seu próprio coração. Isso é interessante porque o livro me lembra na dinâmica ministerial que Deus, ele não é um resolvedor de problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. Quando eu estou de maneira prática em frente a alguém, num aconselhamento bíblico, ou buscando ensinar as verdades de Deus às pessoas que estão à minha volta, eu me lembro disso. O meu desafio não é resolver problemas de pessoas. O meu desafio não é tornar as circunstâncias melhores. O meu desafio é abrir os olhos
da minha própria vida e daqueles que estão à minha frente, para que entendam as suas vidas a partir de suas experiências com Deus, como elas entendem a sua vida com Deus e como em cada uma dessas circunstâncias elas experimentam o seu relacionamento com Deus. Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas, Deus trata corações, Deus cura pessoas da idolatria. E isso precisa ser a ênfase da nossa prática ministerial. Uma terceira lição que eu aprendi, que muito me marcou nesse livro, e última lição, é de que ele funciona para nós como um guia prático para o engajamento ministerial. O Paul Tripp aqui, nos lembrando então da importância de entendermos o ministério pessoal, nos lembrando do grande alvo de Deus para as nossas vidas, para o discipulado cristão, que é conhecer o coração. Ele vem trazer um guia prático na segunda parte do livro, para nos ensinar como fazer isso e como criar uma cultura discipular à luz desses princípios na vida da igreja. Ele vai trabalhar muito a ideia de relacionamentos redentores. O que nós precisamos aprender é que todo relacionamento, toda pessoa que Deus coloca à nossa volta, Deus tem um alvo para nós, que embaixemos o seu reino de modo que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para levar redenção aos que estão à nossa volta, sejam eles crentes ou descrentes. O grande alvo de Deus para nós é esse, é que sejamos embaixadores do seu reino, levando redenção. Isso não depende da nossa profissão, da nossa personalidade, do ambiente em que estamos inseridos. Isso diz respeito à nossa vocação. Nós precisamos entender a vida discipular a partir dessa proposta de relacionamentos redentores. Quando entendemos os relacionamentos redentores, entendemos uma visão holística do ministério. Nós somos chamados a constantemente se preocupar com pessoas. Relacionamentos redentores dizem respeito a um projeto de vida baseado em pessoas. Precisamos nos esforçar por isso. De maneira prática no ministério, eu me via muitas vezes sem respostas para as tantas pessoas que me procuravam querendo servir na igreja. Eu não encontrava lugar na música para todo mundo, lugar no ensino para todo mundo, lugar no ministério da diaconia para todo mundo. Mas quando eu entendi a perspectiva dos relacionamentos redentores, eu entendi que todo crente tinha muita coisa, ou tem muita coisa para fazer no ministério. Porque o ministério, ele nos leva a olhar para vidas. Todo crente tem alguém à sua volta precisando de um discipulado, precisando ser evangelizado. Todo crente tem pessoas à sua volta que precisam de encorajamento, que precisam de oração, que precisam de um colo para chorar, que precisa ser exortada. Eu comecei a descobrir e reinventar a minha perspectiva ministerial como uma vida de discípulos que fazem discípulos. E eu tenho percebido que a demanda é enorme. A demanda é gigante. Então, o Tripp, nesse ponto do livro, querendo apontar para nós um guia prático de engajamento ministerial, ele trabalha com 4 verbos: amar, conhecer, falar e fazer. Onde o primeiro verbo, amar, significa princípios e passos práticos para como nós, enquanto crentes, podemos entrar no mundo de pessoas. Como podemos nos conectar com pessoas, uma vez que vivemos numa sociedade que é superficial, de pessoas que se escondem em muros, de pessoas que não querem relacionamentos? Como podemos tornar tudo isso prático? Como podemos amar? O segundo verbo que ele usa é conhecer. Como nós podemos nos relacionar com pessoas de modo que a gente consiga entender o que está no coração? Qual é a idolatria da pessoa? Como essa pessoa, diante dos seus problemas, está experimentando o seu relacionamento com Deus. Há guias, há princípios práticos para a gente saber entrar no mundo dessas pessoas, conhecer o problema dessas pessoas. O terceiro verbo é falar. Como então, uma vez que nos conectamos com pessoas, que conhecemos os seus problemas,
como a gente comunica a verdade onde a mudança é necessária. E por fim, o último verbo, ele vem trazer para nós um guia prático a partir de princípios que nos ajudam a como estabelecer alvos de mudança. Ele lembra a gente que o alvo de Deus para nós não é discernir o erro, e sim mudar. Então a gente aprende a como criar mecanismos que nos levem à mudança na prática. Se entendermos os nossos relacionamentos redentores como um mundo onde temos que amar, conhecer pessoas, comunicar a verdade e ajudá-las no processo de mudança prática, nós entenderemos o que é uma vida cristã, uma vida discipular integral. Instrumentos nas mãos do Redentor. Paul Tripp, editora Nutra. Um livro que você não pode deixar de ler. Um livro que pode ajudar muito você na sua caminhada cristã, na sua prática ministerial, você que é pastor, um livro que pode te ajudar muito a como formatar, no bom sentido, uma prática discipular, construir uma mentalidade discipular para a vida do seu rebanho. A minha oração é que você conheça esse livro, mergulhe, se aprofunde, crie grupos, pequenos grupos de estudo, leve esse livro para a sua escola bíblica dominical e aprenda muito sobre como ser usado por Deus de modo que sejamos embaixadores do seu reino. Eu aproveito e peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e ajude a ABCB a potencializar o seu ministério. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.